Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Almoço Grátis. Estou aqui com o Lécio e com a Sânia. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Olá, pessoal, tudo bem? Estou super ansiosa por o episódio de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, Paula, Lécia. É um prazer estar com vocês novamente aqui para discutir sobre a renda básica. Bom dia, super legal a gente estar aqui, 7º episódio, estou super animado. Hoje o tema é muito empolgante. Legal, o tema que a gente definiu para hoje é uma coisa que me traz até uma certa ansiedade. Eu já estou com 39 anos e a gente vive naquela expectativa, né, de quando que a gente vai chegar a viver num mundo melhor. O mundo que eu quero para o meu filho, que está com 8 anos hoje, eu quero que ele consiga viver num mundo melhor do que o que a gente viveu até hoje. E aí eu queria convidar o Lécio aí para explanar para a gente como que a gente trilha esse caminho para sair do ponto que estamos hoje e alcançar esse tão desejado mundo melhor. Bom, beleza. Quando eu comecei a pensar e que eu cheguei na ideia da distribuição de renda, foi exatamente com esse objetivo. Percebendo que a gente vive numa sociedade com muitos problemas, eu pensei, poxa, será possível resolver esse problema? Né? Porque eu venho da área da matemática e uma coisa que a gente faz para resolver uma equação, a primeira coisa é você acreditar que tem solução, né? Que tem uma resposta. Então, se você acredita que tem uma resposta, que é possível ter um mundo melhor, então você começa a pensar nos passo a passos de como chegar lá. E, para isso, a gente tem que estudar a base, que seriam os 3 sistemas que a gente conhece, o comunismo, o socialismo e o capitalismo, e o que a gente poderia fazer que não foi feito até hoje plenamente e que mudaria significativamente o sistema que a gente vive hoje para ter um mundo melhor. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem que fazer para conseguir achar uma solução para um mundo melhor para todo mundo. Interessante isso que você falou da matemática, né? Da gente identificar os problemas e buscar a solução. E a gente vê muitos problemas no mundo que a gente vive e traz preocupação, né? O que vai acontecer ali em relação à criminalidade, se as crianças de hoje não vão se meter no tráfico de drogas, enfim. Mas então vamos para a base que você falou, para a gente entender isso, depois a gente pontuar alguns problemas e ver aí que caminho que equação que a gente pode montar aí para resolver o problema. Então, explica para a gente um pouquinho sobre o comunismo. O comunismo, ele tem como base, né, a igualdade, né, como tudo ser da comunidade, tudo ser de todos. Ele tem uma ideia de que não tenha uma diferença, não tenha grandes ricos e pobres. Então, a princípio, todo mundo teria o mesmo liquidificador, o mesmo carro, a mesma casa, não teria propriedade privada. Então, uma indústria seria do povo, a fazenda seria do povo, e não teria lucro. Então, todo mundo trabalharia e você, por exemplo, na fazenda, gera alimentação para todo mundo, gerou algum resultado financeiro positivo, né, que a gente não vai chamar de lucro, você pega aquilo para investir em fazer uma nova tecnologia, abrir uma nova indústria, e assim a sociedade crescendo. Sendo que o que a gente viu até hoje é que não deu certo. Por quê? O comunismo ele pode ser até um pouco romântico, mas quando a gente vai analisar os casos da história, você tem a questão da elite política, que acaba tendo um benefício anormal, e aí começa a ter uma diferenciação entre a elite e o povo, o que não era previsto. Mas o pior de tudo, o comunismo ele impede a escalada social, ele impede que alguém consiga crescer na vida e ter uma vida melhor. E isso desestimula as pessoas. Então, uma das consequências, como você vai ser igual a todo mundo, não tem por que você se esforçar e fazer melhor do que os outros. E essa falta dessa energia, ela desestimula o crescimento da sociedade como um todo.
Então, as sociedades que entraram nessa linha acabaram ficando para trás na relação de uma competitividade com outras sociedades. E isso é um problema muito sério. Tem um documentário sobre a conspiração da luz elétrica que ele trata sobre a obsolescência programada. E o que fala isso? Fala que a indústria, quando teve uma crise em 1929, teve foi até candidato a político, não se elegeu, mas era um cientista político, que deu a ideia louca de que todo produto ele deveria ter um tempo de vida útil, e ele chegou a propor fazer uma lei que, quando chegasse, por exemplo, a 10 anos aquele carro, você tinha que devolver para o Estado para ser destruído, para que a indústria tivesse mais mercado de consumo, que as pessoas fossem obrigadas a se desfazer do bem para comprar um novo. Essa lei não foi aprovada, só que a ideia venceu. Inclusive, eu acredito que inclusive foi essa ideia que venceu o comunismo. Esse cidadão americano saiu pelos Estados Unidos inteiro fazendo palestras sobre esse tema, e no caso da lâmpada elétrica, foi criado um cartel no mundo inteiro, e nesse documentário mostra documentos, que a luz elétrica chegou a ser vendida com 2.500 horas de vida útil. Todas as grandes indústrias do mundo fizeram uma programação para reduzir para 1.000 horas de vida útil, e tinha até um laboratório que ficava testando lâmpadas de todas as fábricas do mundo, e quando a fábrica fazia alguma lâmpada que durava mais, ela recebia uma multa. Esse programa funcionou durante muitos anos, deve existir até hoje, porque as lâmpadas vivem queimando, né? E mostra nesse documentário uma lâmpada que fez aniversário de 100 anos, né? É bem legal. E teve um cientista, na época ainda que tinha o Muro de Berlim, que tinha feito uma lâmpada que durava a vida toda, uma lâmpada que não queimava. Ele foi numa feira da indústria do Ocidente e foi oferecer lá às grandes indústrias, e os engenheiros que sabiam desse cartel e dessa política para que a lâmpada durasse menos, chegaram para ele: não, se eu apresentar isso para o meu diretor, vou ser demitido. E o cara, na ingenuidade, falou: não, pô, isso aí vai ser muito bom, muito bom. E ele não entendeu essa lâmpada que dura para sempre, foi parar no museu lá na Alemanha Oriental. E aí, nesse documentário, mostram que lá na Cortina do Ferro, lá na União Soviética, tudo era feito no comunismo para durar para sempre. Então, o cara mostra lá uma geladeirinha com 25 anos de utilização, perfeitamente funcionando, com a lâmpada original, com a lâmpada de fábrica. Então, no comunismo, você tem uma indústria que faz produtos para durar para sempre, porque você quer um liquidificador para a população inteira. Então, você tem milhões e milhões de pessoas e você faz aquele modelo e bota para todo mundo. O carro, você faz o carro e aí vai produzindo até todo mundo ter o carro. Quando você vai lançar um modelo novo, com uma tecnologia moderna, imagina você ter que jogar fora todos os liquidificadores, todos os carros, para que o mais moderno fique para todo mundo. Não pode ter um melhor do que o outro. Não pode ter uma casa melhor do que a outra. Então, isso emperra a indústria, e o fato de não ter a produção, né, a continuidade do mercado de consumo, diminui a economia, gera menos impostos, e fez com que a União Soviética decaísse financeiramente em comparação ao Ocidente. Quando você fala em comunismo, você fala dessa energia de desenvolvimento, ela fica tolhida. Então, ninguém consegue evoluir. A pessoa que tem um talento para pegar e fazer um novo modelo de liquidificador que seja mais moderno, ele fica tolhido, porque não pode você ficar evoluindo as coisas, porque senão teria que trocar de todo mundo. E também acaba a competição para a pessoa ter uma vida melhor, porque ela vai ter a mesma vida. O comunismo, ele traz essa estagnação da sociedade, e o que aconteceu no Ocidente, com a questão da obsolescência programada, você tem alguns liquidificadores que toda hora lança um mais moderno, e aí as pessoas querem o mais moderno, pega o antigo, que não tem tantas funções. Estou falando de liquidificador, mas poderia ser televisão, celular, ou seja lá o que for.
e aí acaba descartando o que é mais simples para pegar um mais sofisticado, que às vezes com muito mais qualidade, e isso ativa a indústria. E isso gera mais impostos, gera desenvolvimento, e foi por isso que o capitalismo cresceu muito mais, deixando a sociedade que optou pelo comunismo para trás. Aí no comunismo, pelo visto, tem uma condicionalidade, a gente viu que essas tais de condicionalidade são complicadas, né? Todo mundo aceitar ser igual, é óbvio que vai rolar uma fraude aí no sistema em algum momento. Mas pode perguntar, Sani. Aí você estava falando em obsolescência programada, aí eu, cara, de onde eu ouvi essa palavra? Eu não vi esse documentário, aliás, eu fui procurar já aí, tem no YouTube, para quem quiser ver. Vou deixar o link aí na bio. E é de uma música de Engenheiros de Havaí. Aí eu, cara, faz todo sentido agora a letra da música. Mas, enfim, a próxima pergunta que eu tenho aqui é o seguinte, tem muita diferença entre comunismo e socialismo, certo? Eu vejo, principalmente em períodos eleitorais, as pessoas confundindo, usando um termo para distinguir o outro e acaba confundindo e se tornando uma coisa só e acaba não sendo nada. Então, você poderia me dar um parâmetro aí? Qual a diferença entre os dois? O comunismo é uma coisa mais radical, onde você tem essa ideia, não tem propriedade privada, é tudo de todo mundo, a indústria de todo mundo, é tudo do Estado. Também envereda contra a religiosidade, né, que tira a questão do divino e o Estado é o máximo. Então, isso é por um lado. O socialismo, ele já é uma coisa mais intermediária, que você permite a propriedade privada, e você tem o indivíduo podendo crescer na vida, sendo que a sociedade ela é voltada mais para o bem comum. Então, você tem o trato da educação para as pessoas toda ampla, o acesso total a todas as pessoas da sociedade têm acesso a toda a educação pública, a parte de saúde, medicina, toda a sociedade. O socialismo ele é voltado para ter todo esse aparato voltado à assistência social, é tudo voltado à sociedade como um todo, mas ele não é tão radical como o comunismo. A gente hoje vive, tem um misto do capitalismo puro com o socialismo, eles convivem mais ou menos em paralelo na sociedade. Né? Digamos assim, existe um capitalismo mais radical e o socialismo seria isso. Você não é tão radical como o comunismo, mas ele tem uma ênfase ao bem social. E aí, quando a gente sempre toca no assunto da distribuição de renda, as pessoas acham que isso é comunismo. Todo mundo acha. Então, vamos entrar aí no capitalismo. Aí você explica um pouquinho para a gente sobre o capitalismo e o que a distribuição de renda tem a ver com isso. Bom, o capitalismo, a ideia principal é o seguinte, que você junta, né, com um capital, você consegue investir em educação, né, na tua pessoa, para que você possa gerar serviços e evoluir, ou então, no capital, você abrir uma empresa, né, uma corporação, que você possa desenvolver tecnologias, produtos, serviços e evoluir. Então, no capitalismo, ele é dividido em duas partes, o neoliberal e o desenvolvimentista. O neoliberal, que seria o capitalismo mais selvagem, digamos assim, ele busca um Estado o menor possível, que o Estado tenha o mínimo de interferência na sociedade. A única coisa que o Estado provém é a questão da segurança pública e da justiça, né? Do julgamento, manutenção dos contratos, né? Eu fiquei meio assim, se chama isso de segurança pública, mas eu acho que são coisas distintas. Uma coisa é o juiz, né, de análise de contratos, e outra é a polícia na rua para a ordem pública. E existem, bem claro, dois modelos no mundo. Tem a Europa, que busca um capitalismo
com uma pitada de socialismo, que você tem o Estado com cobrança de impostos relativamente alto e oferece, além da justiça, segurança pública, saúde gratuita e educação gratuita, e também um amparo social, e o modelo americano, que é mais voltado para o neoliberal, apesar deles terem algumas flexibilidades um pouco mais socialistas, tem tido como o Obamacare, que não chega a ser uma saúde gratuita para toda a população, mas eles fizeram um programa subsidiado, que a pessoa pagando um pouquinho já tem acesso, porque até o Obama não existia, era zero. Se a pessoa não tivesse como pagar, ele era atendido e entrava em falência, né? O hospital tomava tudo da pessoa. Mas voltando ainda nesse neoliberal, que é essa ideia do Estado pequeno, né? A ideia original, e muita gente briga por isso nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, é um Estado que só faça o básico e que é aquela ideia de cada um cresça pelo seu esforço, pela meritocracia, considerando que se a pessoa ficou rica, foi porque ela se esforçou mais do que o outro. E se a pessoa é pobre, foi porque ela não se esforçou tanto quanto o outro. E isso é uma coisa bastante relativa, né? Porque uma pessoa, filho de negro, de uma mulher do Nordeste, que não teve acesso às melhores escolas, pode se esforçar máximo que não vai conseguir chegar no ponto de um filho de rico da indústria de São Paulo, que teve acesso às melhores escolas de educação, acesso à linha de investimento, o investimento até da própria família, e que pôde crescer e se desenvolver. Mas dentro do neoliberal, não. Cada um é por si, sem ninguém ajudar, e você não tem essa ideia de assistência social nenhuma, não tem creche, não tem escola, não tem nada. Cada um que se vire. E o Estado faz o mínimo possível. E uma outra questão também é que eles colocam que se a alimentação o Estado não tem uma estatal que produz, e a alimentação é a coisa mais importante. Então, não tem necessidade de uma empresa estatal para nenhum segmento, para petróleo, nenhuma empresa do Estado. Então, a ideia deles é privatizar tudo dentro dessa ideia do Estado pequeno, que cobre poucos impostos e que cada um se vire. O desenvolvimentista entende que o Estado ele pode... Nós estamos falando de capitalismo, são dois modelos de capitalismo. O desenvolvimentista acredita que o Estado pode induzir o desenvolvimento do capitalismo. Então, ele entende que quando tem uma área de uma atividade que não dê lucro, mas é uma necessidade, por exemplo, uma linha de ônibus entre uma cidade e outra que não tem volume suficiente, mas que vai gerar desenvolvimento para aquelas duas cidades. E aí o Estado cria uma linha de ônibus e pode até ser que depois dessa linha de ônibus ou uma linha de trem estabelecida, comece a gerar mais comércio e aumente o fluxo de transações econômicas que passe no futuro a sustentar financeiramente aquele ônibus ou aquele trem. Então, o Estado gera o desenvolvimento e aí, depois de um determinado ponto, ele pode até privatizar e aí aquela empresa vai para o mercado e não precisa mais ser subsidiada pelo governo. O governo ele poderia fazer obras de infraestrutura, tudo o que o governo possa aumentar o investimento para que o país cresça, né? Já o neoliberal acha o seguinte: se tem necessidade de fazer uma ferrovia, a iniciativa privada, que está capitalizada, vai lá e vai abrir a ferrovia, que o Estado não tem que se meter em nada. O Estado só tem que cuidar de justiça e segurança e Zé Fini. Então,
O capitalismo desenvolvimentista, ele tem essa visão de ajudar, e também dentro dessa linha tem a questão de ter um sistema de saúde, um sistema de educação e também uma parte de assistência social. E aí, nesse modelo, é um Estado mais encorpado e que cobra mais impostos. Então, tem, de um lado, aquela ideia do Estado mínimo, arrecada pouco imposto e não faz nada, e do Estado que gera desenvolvimento, tem estatais e atende às necessidades da sociedade. A gente falou rapidamente aí de comunismo, socialismo e um pouco de capitalismo. Sobre aí o capitalismo, esses dois meios aí que você falou, neoliberal e o Desenvolvimentista. Atualmente no Brasil a gente vive um meio termo aí ou tem um ou tem um único só? Como é que está a situação atual do país? A situação atual é exatamente essa disputa política que a gente tem, porque, de um lado, são os neoliberais que estão no poder hoje em dia, que querem privatizar tudo. E aí, por exemplo, falam em privatizar a Petrobras, tudo, e colocar as ações no mercado financeiro para que a iniciativa privada desenvolva. Um lado de centro-esquerda que busca... Tem aí, por exemplo, um grupo que é mais desenvolvimentista e outro um pouco menos, mas com essa ideia de você ter a saúde pública, a educação pública mais elaboradas. Se você for ver aí no noticiário, as universidades públicas estão reclamando que não tem tido repasse, teve queda no investimento na educação das universidades. E o próprio SUS, mesmo depois da pandemia, né, que o SUS foi um grande sucesso, tem 4 anos que não tem reajuste na tabela do SUS. E antes da pandemia, o governo atual estava falando em privatizar o SUS e acabar com o SUS. Então, a ideia do governo neoliberal é fazer o modelo americano, que é o Estado pequeno, cobrando pouco imposto e não prestando serviço. Entregar isso porque eles acreditam que a iniciativa privada é mais competente, mais capaz. E eles não chegam e falam diretamente, não, nós vamos acabar com as universidades e nós vamos acabar com o SUS. O que eles estão fazendo é estrangular. Eles estão diminuindo o investimento para que fique inviável, caia a qualidade, e aí a própria população opte e ir para as universidades privadas e que o Estado não tenha mais esse custo. É uma coisa legítima deles. Eles acreditam que é melhor o Estado não se meter, nem em educação, nem em saúde. O argumento deles é o seguinte: o Estado não planta, não faz comida, que é mais importante, então para que precisa o Estado para fazer educação e saúde? Né? Então a ideia deles é que o Estado entregue tudo para a iniciativa privada e, com isso, o Estado vai cobrar menos impostos de todo mundo, vai ficar um Estado mais leve. Mas nos países de primeiro mundo, como que funciona? E o que você acredita ser o melhor modelo? Onde é melhor para se viver? Existem 2 modelos. Por exemplo, na Europa, você tem países como a Finlândia, que a educação pública é de qualidade para toda a população. Todo mundo estuda em colégio público e o colégio público é de alta qualidade, sai todo mundo de excelência. O sistema de saúde lá é maravilhoso. O sistema de saúde da Inglaterra é o melhor do mundo e é gratuito. Em Portugal, você tem um sistema de educação maravilhoso e um sistema de saúde maravilhoso, tudo gratuito. Então, você tem um modelo na Europa, onde você tem uma cobrança de imposto do mesmo nível do Brasil e que funciona. O problema no Brasil é que a gente paga imposto igual ao europeu e a prestação de serviço é de baixa qualidade. O que a gente tem que fazer, no meu ponto de vista, é melhorar a qualidade de ensino e melhorar a qualidade de saúde, e não acabar com isso e adotar o modelo americano.
Mas, então você perguntou, no mundo? Então tem isso, tem nos Estados Unidos esse modelo que é tudo na mão da iniciativa privada. Para você ter uma ideia, a parte de saúde dos Estados Unidos, ela representa 20% do PIB americano. O PIB americano, ele é 10 vezes o PIB brasileiro, ou seja, só a parte de saúde lá gera 2 vezes o PIB brasileiro. Então, isso é uma máquina de geração de impostos. É verdade, o imposto lá é muito menor do que aqui no Brasil, e com isso os produtos de consumo são mais baratos, que é uma coisa muito positiva. Mas, por outro lado, se você não tiver dinheiro para ter um plano de saúde e você não tiver dinheiro para pagar uma boa faculdade, você está em uma situação muito difícil. Eu tive com um professor de Harvard que veio fazer uma pesquisa sobre a distribuição de renda aqui em Maricá, e ele falou que eu não tenho noção de como é grave o problema nos Estados Unidos de dívida dos universitários para pagar as suas faculdades. Isso é um problema gravíssimo na sociedade americana. O governo financia. Se você quiser fazer uma faculdade, que não é de graça, você pega dinheiro emprestado com o governo, você trabalha e paga a faculdade. O Brasil criou um programa nesse modelo também. A gente tem problema de inadimplência aqui no Brasil, só que lá nos Estados Unidos esse problema já é mais antigo, esse projeto já é muito antigo e é gravíssimo. Então, lá nos Estados Unidos tem esse problema e tem o problema também da saúde. Tem um outro filme também, Melhor Impossível, que mostra um caso de um senhor, um rapaz, que teve um acidente de carro, foi até com Jack Nicholson esse filme, e o rapaz entra em falência e aí ele tem que viajar para ir pedir dinheiro emprestado para o pai e para a mãe, que não dão nenhum apoio a ele, porque ele é homossexual, e aí tem o desfecho do filme. Mas nesse filme mostra como acontece lá nos Estados Unidos. A pessoa que não tem um plano de saúde e cai no hospital, o cara tinha apartamento, tinha carro, tinha tudo, e o plano de saúde vai lá e toma tudo, porque o hospital ele é obrigado a atender. Só que a conta médica, lá, os dias de internação, todo o atendimento é cobrado da pessoa e a justiça vai lá e paga a dívida ao hospital. Toma tudo da pessoa, casa, carro, dinheiro que tiver na conta, tudo, e paga lá a dívida do hospital. Então, se você quer, você tem que ter um plano de saúde. Então, existem esses dois modelos. Tem um mundo que funciona bem dessa forma, e tem os Estados Unidos, que também funciona bem. A gente não vai dizer que os Estados Unidos não funciona, mas, no meu ponto de vista, respondendo à sua pergunta, eu, principalmente para o Brasil, para que você tenha a população toda tenha acesso à saúde e à educação, e a gente possa evoluir, eu acredito que a gente deva seguir o modelo europeu, só que melhorando a gestão, tanto na educação como na saúde. E é aí que entra a renda básica? Onde é que entra a renda básica em tudo isso aí? Que eu tô vendo uma bagunça que dá vontade. Meu Deus, e aí? Qual a solução aí, a renda básica? Como a renda vai nos ajudar, gente? Fala aí, Marcelo. Bom, legal. Então, a gente acabou a primeira parte aí do podcast, que a gente fez uma análise dos 3 sistemas que a gente tem. E aí eu fiquei pensando, poxa, a gente aqui no Brasil vive no capitalismo, né? E como é que a gente poderia ter um mundo melhor? Porque a gente vê, as pessoas aqui têm acesso ao sistema de educação, mesmo sendo falho, a pessoa muito esforçada consegue crescer, consegue chegar até numa universidade pública gratuita e consegue chegar a se formar em médico, e de milhões você consegue ter alguns talentos que conseguem chegar a evoluir. Então, a gente não funciona no comunismo, né, que a pessoa não tem essa capacidade, é legal, mas mesmo assim, a gente tem uma sociedade doente, que eu fico vendo na televisão a quantidade de pessoas sendo presas por roubo,
você tem a agressão das mulheres. Então, eu fiquei pensando, como que a gente pode ter uma sociedade melhor, né? O comunismo chega à conclusão que não é o caminho. O socialismo tem uma parte positiva, né? Não o socialismo puro, mas esse misto aí, o capitalismo misturado um pouquinho com o socialismo é interessante. Então, uma forma da gente ter um mundo melhor seria um novo capitalismo. Seria um capitalismo onde todo mundo tivesse dinheiro, renda, capital. Eu faço uma brincadeira o seguinte, não sei se você já jogou pôquer, você senta numa mesa de pôquer para todo mundo jogar e você tem que dar ficha, mesmo que seja sem valor nenhum, né, de plástico, para todo mundo jogar. E aí você vai jogar capitalismo, tem 10 pessoas na mesa, 3 pessoas têm um monte de ficha e 7 pessoas não têm ficha nenhuma. Pô, como é que pode? Então, se todo mundo tiver dinheiro, todo mundo vai poder investir na sua educação, na sua saúde, e aí conseguir ter mais condições de evoluir, né? Na própria nutrição, a gente tem um grave problema, que se você não tiver uma nutrição adequada e uma educação adequada na idade mais básica, a pessoa não desenvolve a mente no teu potencial pleno, tanto por questões físicas da mente, né, através da nutrição, como também no desenvolvimento psíquico, não diria nem psicomotor e etc. Eu costumo associar a mente a que nem um músculo, você fazer musculação, né? Para você desenvolver, você tem que exercitar a mente para que ela cresça. E se você não faz isso na base da idade, né, o estudo da língua materna ou até de outras línguas, a mente fica atrofiada. Então, se você compara a mente de uma pessoa que foi criada, nasceu num país de primeiro mundo, que teve uma nutrição de excelência, que teve uma educação pré-educacional, infantil, de excelência, ele está em vantagem a uma pessoa que nasceu num país subdesenvolvido, com subnutrido e com uma educação de baixa qualidade. Então, como que a gente pode melhorar o mundo? E aí o caminho que eu cheguei foi através da distribuição de renda. Se todo mundo tiver acesso, no início uma renda básica e no futuro uma renda digna, né? Porque a gente já entendeu nos programas anteriores que se a gente pega e começa com uma renda digna de imediato, a gente vai ter um desarranjo no mercado de consumo e não vai dar certo. Mas a gente também, por conta da quarta revolução industrial, que vai explodir esse problema, a gente tem que começar agora, dando uma renda básica e crescendo aos poucos. Aí, no momento que a gente tiver o capitalismo com um mercado de consumo expandido, com toda a população com acesso ao consumo, tanto de educação, alimentação, saúde, aí sim a gente vai ter um mundo melhor. Com isso, a gente vai ter uma transformação na sociedade. Foi aí que eu cheguei na distribuição de renda como uma forma de fazer uma alteração do capitalismo, que eu chamo até de neocapitalismo, novo capitalismo, neocapitalismo, que seria, sim, botar um turbo no capitalismo, aumentar o fluxo de capital. Você tem uma parte do capital que ele é retido pelo Estado através de impostos, e a nossa proposta é pegar uma parte desses impostos e injetar de novo na economia através da população, para que a população possa comprar mais bens e produtos de serviço, com isso gerar mais impostos, que volta para a mão do Estado, que reinjeta na economia. Então, a gente está falando em aumentar o fluxo de capital e a gente tendo um mercado de consumo maior, você tem mais capitalismo. Vai permitir a cada indivíduo que possa abrir a sua empresa e tendo mais consumidores, vai ter mais lucro e vai crescer mais. É completamente diferente do comunismo. As pessoas ficam confundindo a distribuição de renda, a renda básica com o comunismo, que falam, e a pessoa não vai precisar trabalhar. É verdade. No futuro, quando a gente tiver uma renda digna, a gente vai ter também a verdadeira liberdade. A pessoa vai poder optar e falar, não,
eu não quero trabalhar, eu quero me dedicar a cuidar do meu filho, eu quero cuidar dos meus pais, eu quero aprender a tocar violão, saxofone, quero ser artista igual Van Gogh. A pessoa vai ter a verdadeira liberdade. Agora, quem quiser trabalhar, não é proibido, igual no comunismo, não é proibido você ter a sua empresa. Você vai ter muito mais condições de crescer, né? E aí você vai ter uma base são as pessoas que vão ter uma renda igual, que vão ser os consumidores, e você vai ter o médio consumidor, o classe média alta, e o muito rico, e o muito mais rico ainda. Porque as indústrias vão florescer mais ainda, e o negócio vai crescer muito mais. Aí que entra a renda básica. Beleza, muito boa toda essa explanação, mas agora vamos para a prática. Como que a distribuição de renda vai evitar que uma criança ou um adolescente vire aviãozinho do narcotráfico? Isso é uma coisa que o senador Suplicy fala, que a pessoa vai ter o direito de falar, não! E se a pessoa tem uma renda básica, né, e no futuro uma renda digna, a própria mãe vai poder proibir o filho de ser aviãozinho do narcotráfico. Hoje em dia, muitas mães fazem vista grossa porque está faltando comida dentro de casa e o filho está trazendo algum dinheiro. Agora, se a mãe sabe que o filho vai ter dignidade, né, vai ter acesso à roupa, à educação, tudo, vai facilitar que a mãe não deixe o filho participar do tráfico de drogas, né? E muitas das pessoas que trabalham no tráfico de drogas não vão ter necessidade de arriscar suas vidas. A gente sabe que bandido, traficante, não vive muito. Pelo que eu tenho de informações, morre em torno de 25, não chega a 30 anos de idade. Eles entram nessa vida para poder ter acesso a alguma coisa. Então, se eles passam a ter uma vida digna, muitos não vão querer arriscar a própria vida. A educação. Como é que vai ajudar aí na nossa educação atual? Educação, saúde. Falando sobre educação, a distribuição de renda, ela também vai ajudar significativamente. Tudo a gente fica entre a renda básica e a renda digna, né? Porque a renda básica, a gente fala aí de 50, 100, 150 reais, não muda a vida de ninguém. Mas isso é o início para a gente chegar numa renda digna. Então, eu vou estar falando aqui de coisas dentro de uma renda digna. Então, você imagina 100% da população brasileira, ou seja, incondicional, universal e individual para todo mundo, em dinheiro, recebendo um valor semelhante a 2 salários mínimos. Você vai poder optar, botar o teu filho numa escola de excelência, você vai poder ter dinheiro para comprar os melhores livros, você vai ter dinheiro para fazer um curso complementar de inglês, de francês, de música. A música desenvolve a mente. Então, isso é extremamente importante, que as crianças tenham acesso à música. Mas os pais, com uma renda limitada, como é que conseguem pagar uma educação de excelência para uma criança? Então, quando você tem uma distribuição de renda digna, ou seja, se você investe capital no material humano, com isso, você vai fazer com que esse investimento nos seres humanos frutifique. E a pessoa sabe que investindo na própria educação dela, ela vai crescer. Eu fiquei até arrepiado agora com essa frase. É aí que é o caminho que a distribuição de renda vai evoluir na educação. Se você dá o dinheiro na mão do indivíduo, cada ser humano sabe o que é melhor para si mesmo. A gente tem que deixar de tratar as pessoas como crianças, como se o governo, como se outra pessoa soubesse o que é melhor para cada um. Pode ter uma parcela aí de 5%, 10% que vai pensar errado? Tudo bem, é verdade. Mas eu tenho certeza que a grande maioria, 90% da população, vai usar muito bem esse dinheiro e depois até de algumas gerações, né, do aprendizado, as pessoas vão ver exemplo de pessoas que pegaram essa renda digna e investiram em educação e tiveram sucesso na vida. Isso vai ser transformador na sociedade.
Na hora que todo mundo tiver acesso ao capital, à renda digna, a gente vai ter um boom na evolução da educação. Você colocou aí na questão da saúde, também é isso. Se vai ser através de um plano de saúde, ou se o Estado vai ter um SUS, né, competente, eficiente, né, eu não sei. Mas a pessoa tendo dinheiro, com certeza, ela vai ter acesso aos remédios, ela vai ter acesso aos tratamentos. Na palestra que eu fiz em Lisboa, eu tenho uma pirâmide que eu falo o seguinte, que a gente não pode esperar o sistema de segurança estar perfeito para a sociedade oferecer um sistema de saúde para a população. A gente não pode esperar o sistema de saúde estar perfeito para a gente oferecer um sistema de educação para a população. E a gente não pode esperar os 3 sistemas estarem perfeitos para a gente oferecer uma distribuição de renda para a população. Até porque a distribuição de renda vai complementar os outros 3 sistemas, tanto o de educação, saúde e até o de segurança pública. Porque à medida que as pessoas tiverem uma renda básica e no futuro uma renda digna, vai diminuir muito a criminalidade. Porque eu acredito plenamente que a maioria das pessoas entram na vida do crime pela porta da necessidade. Então, no momento que as pessoas não tiverem mais necessidade, elas vão evitar de entrar no mundo do crime, como acontece em países da Europa, onde a população toda está rica, então tem várias prisões que estão ociosas, que estão vazias. No Japão também, as prisões estão vazias. Você vê sociedades que já evoluíram, que todo mundo tem acesso à riqueza, e a criminalidade, sim, cai. E não é o que a gente vê aqui no Brasil. Você vê uma grande parcela, grande, milhões e milhões de pessoas passando fome, tendo necessidade, e isso estimula as pessoas a entrarem no crime. É um dos principais argumentos que eu vejo que é necessário implantar no Brasil de uma renda básica a uma renda digna, é que as pessoas tendo as suas necessidades atendidas não tenham necessidade de roubar e acabar matando uma outra pessoa. Isso vai ser transformador na sociedade. Pode ser que demore 1 ou 2 gerações até as pessoas caírem em si, né? Mas eu vejo um mundo futuro muito, muito melhor, onde todo mundo tenha uma renda básica, onde todo mundo tenha acesso aos benefícios que o dinheiro, que o capital traz. Você comentou na sua fala que 50, 100 reais não vai mudar a vida das pessoas, que seria o início, né, da implantação da renda básica, para depois a gente fazer a transição para a renda digna. Mas se a gente for pensar numa família com 4 pessoas, os pais e 2 crianças, por exemplo, a gente tem que lembrar que essa distribuição é individual e é para todo mundo. Então, no final da história, se começar com 100 reais, são 400 reais no final do mês, que já ninguém passa mais fome dentro dessa casa. Pode não comer picanha, mas o arroz e o feijão vai ter ali, vai ter alguma proteína, alguma mistura, né? Então, assim, e depois você também comentou que aí uma mãe vai poder escolher uma escola boa quando a gente chegar na renda digna. Quando a gente chegar na renda digna, numa família de 4 pessoas, já são 8 salários mínimos. Aí realmente dá para oferecer, de fato, uma vida digna, uma qualidade de vida para essa família. E já continuando aí nos problemas que a gente pode ter, que a gente tem na sociedade de hoje, como que a renda básica poderia ajudar? Eu penso muito na prostituição, das mulheres que chegam, eu imagino que a sua grande maioria não estão nessa profissão por escolha própria, estão realmente por necessidade. E aí, como que a renda básica vai ajudar essas mulheres nessa situação? Não são só mulheres, porque tem também rapazes que acabam tendo que vender os seus corpos, né? Isso aí, também a distribuição de renda vai dar a liberdade para a pessoa. Se a pessoa quiser vender o corpo dela, dizem que essa é a profissão mais antiga do mundo, né? Não vou nem aqui profetizar se isso vai acabar ou deixar de acabar. Mas a questão é o seguinte, a pessoa vai ter o direito de dizer não.
O fato da pessoa ter acesso a uma renda digna, com certeza, vai diminuir significativamente, principalmente as pessoas, tanto homens e mulheres, que foram obrigadas, que concordo com você, a grande maioria, 95%, 99% das pessoas que entraram nessa vida, foi pela necessidade, né? E a gente escuta também o caso aí de travestis e outras pessoas que não conseguem um emprego formal, que acabam sendo obrigadas também a entrar na vida da prostituição. A distribuição de renda vai significativamente diminuir a questão da prostituição e, principalmente, de uma forma que a pessoa se veja obrigada a fazer isso para sobreviver, o que é uma coisa extremamente triste. Você vê as meninas e os meninos, né, das famílias entrando nessa vida. Eu escuto falar, aqui eu moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, Itatiaia, que a gente tem aqui na beira da Dutra, meninas que abandonam a escola, evasão escolar, para ficar se prostituindo na beira da Dutra. Isso é caso real aqui na cidade. Existem vários relatos disso no Brasil inteiro. Então, quando você tem aí uma renda básica e no futuro uma renda digna, tenho certeza absoluta que muitas mães vão conseguir falar para suas filhas: poxa, não vai fazer isso. Mesmo eu acho que não vai querer. E em relação à violência doméstica, a gente vê vários cases aí de sucesso no exterior. Como é que ela agiria aí no Brasil? Como sanaria essa violência aí nas casas do povo brasileiro? Você já deu um gancho aí. Tem uma experiência de distribuição de renda que está sendo feita no Quênia, que foi financiada. O Facebook deu 25 milhões de dólares, o Google deu 2,5 milhões de dólares, e mais algumas indústrias lá do Vale do Silício juntaram 30 milhões de dólares, e uma instituição sem fins lucrativos, Giving Direct, está fazendo essa distribuição lá. Isso não é uma política pública, é um programa que tem início e fim, foi programado para 12 anos de experiência, já passaram os 4 para 5 anos, e tem uma série de professores que estão estudando as consequências dessa experiência. E a Universidade de Princeton lançou um relatório fabuloso, fantástico, que prova que, de fato, reduziu em 51% a violência doméstica e em 66% a violência sexual. O fato é que a esposa, a mulher, tendo uma renda própria, diminui o atrito com a relação conjugal. Então, isso diminui significativamente a questão da violência doméstica. A renda básica, ela vai ajudar a sociedade em vários aspectos, até mesmo na questão de você ter uma relação mais sincera, porque a gente escuta falar muito de pessoas que casam por interesse, pela necessidade de ter alguém que venha a sustentá-la, né? Tanto o homem como a mulher. No momento que cada um tiver a sua verdadeira liberdade, você vai ter na sociedade relações mais sinceras, onde a pessoa vai estar casada com o outro porque realmente tem uma afinidade, porque gosta, e isso vai diminuir a violência doméstica. O projeto que a gente está trabalhando é um mundo muito melhor. É um mundo onde as pessoas vão ter a verdadeira liberdade para escolher o que vai ser na vida e, com isso, decidir se vai se dedicar a trabalhar. E aí, uma coisa que a Paula fala muito, as pessoas que vão trabalhar porque querem. Então, vão se dedicar mais ao trabalho, vão ser mais produtivas, vão estudar melhor, né? Não vai estar ali forçado, obrigado. Então, a pessoa vai poder se dedicar aos seus filhos e depois fazer um curso de reciclagem e voltar para o mercado de trabalho, se quiser. Se não quiser, vai cuidar de arte, vai cuidar da sua casa. A gente vai ter um mundo muito melhor e, principalmente, acabar com... Acabar é muito difícil de falar, né? Porque existe uma parcela da população que tem doenças mentais.
né? Mas a gente vai diminuir significativamente a violência doméstica. Eu imagino que a gente possa ter um mundo melhor, onde as pessoas tenham acesso à saúde, à educação e possam escolher o que vão fazer das suas vidas. Como você fala, né? A verdadeira liberdade, você ter o poder de escolher o que você quer fazer com você, seja, sei lá, pro bem ou pro mal, em você. É aquilo que eu falo. Não é porque o preguiçoso é preguiçoso que a gente vai deixar de dar esse capital, esse investimento para o esforçado. Existe muito mais gente esforçada no mundo do que preguiçoso, do que quem vai querer usar esse dinheiro para consumir drogas. O problema é que eles fazem escândalos na sociedade, né? Quando a sociedade vê 100 pessoas, 200 pessoas numa praça, numa Cracolândia, aquilo ali sai no noticiários, é um absurdo, né? Você vê aquilo ali, imaginar que o seu filho vai poder parar ali numa praça. Mas nós estamos falando de 300 pessoas numa cidade de São Paulo de 20 milhões de pessoas. É um volume extremamente pequeno. E aí você vai deixar de dar o dinheiro para todo mundo, para as pessoas de bem que vão poder usar esse dinheiro para investir no seu crescimento pessoal, na sua evolução, ou até mesmo serem consumidores e aumentar o mercado de consumo para quem quer trabalhar, consiga vender mais e gerar até mais empregos por causa de uma pequena parcela, não tem sentido. Boa sorte aos preguiçosos. Boa sorte aos drogaditos. Vamos se concentrar nas pessoas que não consomem drogas, nas pessoas que querem estudar, que querem trabalhar. A distribuição de renda, ela vai fazer muito mais bem à sociedade do que alimentar o defeito de algumas pessoas. Maravilhoso, mais um podcast aí muito esclarecedor. Hoje a gente conseguiu ver, assim, bem na prática, como a distribuição de renda pode influenciar em diversos problemas da sociedade. E mais uma pontinha de esperança aí para, de fato, a gente chegar no mundo melhor que a gente gostaria de viver. Obrigada aí pela companhia, Marcelo, Sânia, até o próximo. Obrigada, tchau, tchau, até o próximo. Foi um prazer aqui falar, né? Nos primeiros podcasts a gente falou muito da parte teórica, né? O que é, como financiar, né? E agora a gente chegou numa etapa de imaginar um mundo do futuro, como que a distribuição de renda, que é a renda básica e no futuro renda digna, vai poder transformar a sociedade numa sociedade melhor. Então é isso que é extremamente importante, a gente visualizar esse mundo do futuro e pensar como que a gente vai poder fazer um caminho para chegar do hoje e do agora até esse mundo melhor do futuro.